Beleza. Ô, Dart, posso ir na tua frente? Vai lá, vai fundo. Tá. Então vamos lá. Henrique, 5 minutos para você. Por que o Estado ANCAP não é viável? 5 minutos valendo. Bom, vamos lá, cara. Primeiro que eu ouvi um monte de falácia de apelo à autoridade, que foi foda, hein? Agora, uma coisa tem que concordar. O ANCAP é um cara que está no porão da avó, que a avó adoça o ovo maltine dele. E eu queria muito ver o ANCAP aqui no Rio de Janeiro, no verdadeiro estado ANCAP, lá na Uruguaiana, às 10 da noite, passeando pela Uruguaiana lá, ver se não ia ser comido ou sair com a doença vermelha de lá. Ver o que é um estado ANCAP de verdade. Mas vamos lá. Existe uma grande confusão aqui, pessoal do ovo maltine, leite com pera, entre república e democracia. Acho que vocês não entenderam a diferença de república e democracia. República é uma coisa, democracia é outra. O Estado, aí no nosso caso, é um Estado de república. É a res pública. Eu ouvi o Miroim falando ali, uma grande besteira, de que hoje nós estamos aí, uma besteira enorme, de que hoje nós estamos aí orientados pelo Estado, o Estado não sabe o que fazer. Cara, presta atenção. Você tem um presidente que não sabe o que fazer. Mas a República sabe o que fazer. Porque o que é mais importante, e aí uma aula do que é República, a coisa mais importante da República é justamente a passada de poder. É a res pública, é a organização da República. Ora, quem trabalhou no funcionalismo público sabe muito bem como funciona. Você pode ter um secretário completamente louco, alucinado, querendo fazer 1000 corrupções, por exemplo. Mas a res pública tem que funcionar independente do agente político. E é por isso, Miorim, que a gente está sendo vacinado, independente do que o Bolsonaro pensa. Porque, apesar dele ser o líder da nação, ele não é o rei da nação, o que é uma coisa muito diferente. O poder dele é limitado. Não só isso, é uma república federativa. E graças a essa divisão de poderes estatais, onde você não tem um rei, mas você tem o poder dos estados e tem o poder dos prefeitos, é que você pode fazer lockdown, é que você pode fazer políticas públicas até com laboratórios, como, por exemplo, no caso do Butantan. Existe uma confusão enorme entre república e democracia. As coisas, tudo bem que a república ajuda a democracia também ajuda a república. Mas, não necessariamente, uma vive obrigatoriamente com a outra. Não, ajuda. É óbvio que se a república se mantém, a democracia pode voltar. E é até o que o Bolsonaro quer fazer, destruir a república. Vários apelos à autoridade eu ouvi aí. Não sei que lá que o matemático americano viu isso, que o sei que lá não conseguia se enquadrar. Foda-se. Isso não quer dizer porra nenhuma. Não quer dizer nada. Eu sou um cidadão, eu sou um homem da ciência. Eu não estou acostumado com um empulhamento. O empolhamento é, por que fulano de tal disse isso? Fulano de tal disse aquilo. Foda-se. Eu estou acostumado com aquilo que funciona. Um artigo que é publicado, com aquilo que substitui, uma coisa melhor. Esse lance de apelo à autoridade, que fulano falou, isso não me importa. Importa aquilo que funciona. Sobre a questão aqui da organização, né? Eu achei muito engraçado e fica de uma pergunta. Então, peraí. Se a gente tem que preservar somente aquilo que é o desorganizado, o Estado que se organizar vai lá e come o outro, porque a gente vive no mundo real. A gente vive no mundo real, não um mundo de Gumball, da avó do porão, da avó do ovo maltine, vocês não. Se você não se organizar, o outro país vai se organizar e vai tomar você. Então a China vai te comer. Ponto. Simples assim. Sobre as relações mutualísticas, trouxa, eu vou lembrar que várias das relações mutualistas foram forçadas. E eu vou lembrar bem aqui sobre a biologia, porque é a minha área, mas uma célula eucariota fagocitou uma célula procariota para consumo e depois virou uma relação mutualística. Então, era predação. Não é assim que funciona. O que funciona na natureza é justamente o fato da distribuição energética. É isso que funciona. Bom, eu acho que sobre o Deus Estado, eu queria saber sobre o Deus Estado, adorar um Deus que toda hora tem golpe,
Não, porque se isso é adoração divina, fodeu, né? Toda hora eu estou colocando um novo. O que mais tem é golpe de Estado o tempo inteiro. Inclusive, o local onde não tem Estado, você tem um outro ocupando, como é o caso do tráfico, e onde é golpe de Estado o tempo inteiro. Um golpe de Estado atrás do outro. É exatamente aonde você menos tem a presença do Estado. Não existe o zero Estado. Sempre um Estado vai tomar o outro. Henrique, 5 minutos já, calma aí, rapidinho. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Show de bola. Miorim, réplica aí para os estadistas, 5 minutos, valendo. Então, eu gostaria primeiro de dizer que eu moro aqui numa favela, aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu moro na favela onde surgiu o Comando Vermelho, na favela do Sapo, tá? Eu acredito que o lugar onde está morando hoje o biólogo Henrique seja umas 20 vezes mais pacífico do que aqui, né? Então eu acho que é engraçado, inclusive eu lhe convido para a gente subir aqui a favela um dia, já que você acredita que eu não conheço, né? Que eu não sei como é que é. Eu aqui sustento a minha casa, começar por aí. Eu não só sustento a minha casa, como aqui eu conheço traficante, conheço miliciano, eu conheço gente que está ligada ao crime. Eu gostaria de entender, assim, o que você está falando. Você está falando de algo que você só conhece por relato. Isso que você está afirmando é uma falácia bobinha, de alguém que diz que conhece o Rio de Janeiro, que vive uma coisa que não conhece. Entendeu? Então vou começar por aí. Segundo, que eu comentei dos autores, porque disseram que isso aqui era terraplanismo econômico. E vocês vão me perdoar, mas é aquela sacanagem. Assim, vocês fazerem um debate que vocês estão baseando os argumentos de vocês em vídeo no YouTube. Você já imaginou se viesse aqui um apologeta querendo argumentar com vocês baseado em vídeo do YouTube? Vocês iam escorraçar o cara do início ao fim. E aí vocês vêm sobre o assunto que vocês vêm dispostos a debater com vídeos do YouTube, sem ter noção dos argumentos básicos da minha teoria política. Assim, eu me sinto compelido a argumentar sobre a estrutura social inteira em 5 minutos. Isso já começou errado. Começou errado pela escolha de vocês, pela atitude de vocês em relação ao debate. Então, não, isso não é uma falácia de autoridade. Eu estou indicando que os problemas que estão aqui tratados iniciaram uma tradição política interessada justamente em fundamentar a estrutura do ceticismo político. Ponto. Isso é um importante, não é terraplanismo. São teorias que iniciaram correntes e que tem ali seus milhares de artigos lá fora correndo e assim, sendo profundamente respeitados dentro da academia. Começa por aí. Segundo, disseram aqui que, não, o contrato social e Immanuel Kant, é só você lá, é só você ler lá. Pelo amor de Deus, a gente está construindo teoria política. Vocês acham que não lemos Kant? Pelo amor de Deus, você acha que eu não li Montesquieu? Você acha que eu não conheço a teoria dos ciúmes, da separação dos poderes? É lógico que eu conheço, cara. Só que o problema é que houve uma quebra do paradigma com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial quebra o paradigma porque a gente tem uma crise do positivismo. Isso é o básico de quem está começando a estudar. Você começa a identificar as estruturas de interação social, da forma como você faz com que o sujeito seja para com a res pública, se é assim que você quer utilizar. Quando você reconhece que o sujeito é com a res pública, você tem o seguinte problema, beleza, o sujeito, ele interagiu ali, isso não foi coercitivo. Mas como surgiu o nazismo? Significa que a expressão máxima dos sujeitos é o nazismo? Significa que o fenômeno social concreto do nazismo foi um fenômeno social válido? Significa que essas pessoas foram levadas a isso pela sua natureza? Parece insensato acreditar que um país inteiro de alemães tenha sido levado a matar judeus. Bem, não parece ser o caso que essa seja a verdadeira natureza humana. Então isso gerou um conflito na filosofia. Isso iniciou uma linha, iniciou toda uma estrutura de discussões e ponderações sobre as quais vocês não sabem nada. Vocês vêm aqui, imagina se eu for conversar sobre física desse jeito, biologia desse jeito, sem conhecer os mínimos. O contrato social, ele não é mais usado para isso. Entende? Vocês estão debatendo sobre algo, utilizando uma estrutura que não é mais usado, que não consegue mais explicar o fenômeno. Quando eu falei da democracia, é porque justamente houve, dentro da estrutura, da análise dos paradigmas, uma troca, uma inversão entre a estrutura da possibilidade da república e da democracia participativa que seria responsável por fundamentá-la. É por isso que a gente teve a obra do House, por isso que a gente teve a obra do Habermas, é por isso que todas essas estruturas hoje, elas têm muito sobre qual vai ser a estrutura que vai fundamentar, é a estrutura que vai definir as possibilidades de interação dos sujeitos. Tudo que vocês me apresentaram aqui são falácias velhas, de pessoas que não estão, assim, não tem similaridade com o que está sendo discutido. Então, veja, a teoria libertária, ela tem um pressuposto.
Nós não devemos agredir um indivíduo pacífico. Sobre essa premissa, fundamenta-se toda a nossa estrutura. E se você não é um indivíduo como o Francisco, que apenas a lei impede ele de atirar em alguém, você acredita que é razoável que as suas ações sejam eticamente conduzidas por essa bússola moral? Uma sociedade deve ter uma bússola moral. E o Estado não tem, por definição, uma bússola moral, porque ele é o ato de redefinição da bússola moral em prol do aparato burocrático presente. Esse é o problema do século. E os senhores não conhecem nada dele. Beleza. 5 minutos. David, tá me ouvindo aí, David? Beleza, bora.